Bom dia a todos, graça e paz. Queremos nesse momento, nesta manhã, agradecer a Deus pelo nosso dia ontem. Foi uma bênção. Tivemos a oportunidade de cultuarmos a Deus, de aprendermos mais sobre a palavra de Deus, como o Tiago nos ensinou ontem. A forma de ouvirmos mais, falarmos menos e também sermos tardios em nos irar. E queremos louvar a Deus também pela manhã, pelo dia de hoje e assim suplicarmos a Ele que nos dê então esse dia aquilo que necessitamos, a proteção, o cuidado e a provisão de tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus querido, Pai amado, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bondoso, é maravilhoso, é misericordioso, mas também é um Pai provedor, um Pai que nos protege e também é o nosso Deus soberano, que está no controle de todas as coisas em nossa vida. E assim, Senhor Deus, queremos Te louvar, porque o Senhor nos dá tudo o que precisamos. Nos abençoa nesse dia, Senhor Deus, cumprindo, Pai, a Tua vontade em nossas vidas e que cada um de nós, Senhor Deus, estejamos submissos a ela. Provê, Senhor Deus, tudo aquilo que precisamos para esse dia e nos dá um coração grato. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus amados, vamos para o nosso devocional de hoje, que está em Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Essa é a ordem que lhes é dada, ó homem de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos, línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo que não prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz,
será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los da minha mão. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados numa fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então hoje, nessa manhã, 24 de agosto de 2020, nós temos como versículo-chave Daniel, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Se o nosso Deus a quem servimos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha. Quer livrar-nos? Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. O tema do nosso devocional é firmes e constantes sempre. Daniel sai de cena e entra agora os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Não sabemos com certeza a razão de Daniel não estar presente nessa história. Mas, como no final do capítulo 2 ele for nomeado governador de toda a província, possivelmente ele deveria estar em alguma viagem. Podemos aprender muito com estes servos do Senhor. Há lições muito especiais aqui, que aprendemos com certeza a sermos mais abençoados e teremos mais chances de abençoar outros também. Eles tinham perseverança em servir a Deus. Em dias de maquinações e tramas que conspiraram contra esses 3 servos de Deus, eles se mantiveram com a decisão pronta e firme de honrar o seu Deus. Com certeza, esses amigos de Daniel, segundo o seu exemplo, desenvolviam um relacionamento próximo e constante com Deus, e este caminhar com paz os fortaleceu para o dia mau. Os amigos de Daniel tinham em seu coração a firme e resoluta decisão de glorificar a Deus apesar das ameaças. A fornalha sobremaneira acesa. Eles não serviam aos caprichos do rei, mas confessaram diante do rei e dos demais que iriam servir a Deus e dar a ele o culto devido. Da mesma forma, ainda que o mundo conspire contra nós, estejamos prontos para obedecer à palavra de Deus e sejamos determinados a cultuar o nosso Deus e Pai. Queiramos viver uma vida de perseverança sempre e que nada venha desviar-nos desse projeto de vida que o Senhor Jesus nos deu. Que o Senhor nos abençoe sempre ao perseverar ao longo disso. O Senhor Deus ajuda-nos a resistir mesmo diante das mais duras provações. Muito bem, meus amados, nosso devocional é maravilhoso, porque assim como no dia de Ananias, Misael e Azarias, nós somos constantemente colocados diante de ídolos. Nós somos constantemente colocados diante de imagens, de esculturas do nosso coração, e também aquilo que está à nossa frente às vezes vira algo que queremos idolatrar. Às vezes pessoas querem também de nós toda a atenção, todo o cuidado e toda a reverência. Então somos tentados todos os dias a não adorarmos a Deus. Todos os dias nós somos tentados a não darmos a atenção devida a Deus. E que desafio nós temos. Começando pelo primeiro dia da semana, domingo, o dia do Senhor. Somos às vezes tentados pela preguiça ao ficarmos em casa. Somos tentados às vezes para termos mais um dia de lazer, ao invés de irmos cultuar a Deus. E durante a semana, às vezes, o corre-corre do dia a dia, a busca por uma melhor condição financeira, a busca por algo mais, acaba nos tirando a atenção de Deus e passamos o dia, a noite, no dia seguinte, a próxima noite, passamos a semana e não nos lembramos de Deus. Não vimos
o cuidado de Deus, não vimos as bênçãos de Deus em nossa vida, não nos prostramos diante dele, reconhecendo ele como o Senhor da nossa vida. Então, nesta semana, começando nesse devocional, que nós possamos pensar na firmeza e na constância. Se realmente estamos sendo firmes no propósito de servirmos a Deus, se realmente temos colocado essa determinação de permanecermos ao lado de Deus, independente do que estiver nos acontecendo. E também a da constância, a de estarmos constantemente olhando para Deus, buscando a sua vontade, vivendo para adorá-lo e para servi-lo. Tem um relato no livro de Jó, que Jó, todos os dias, de madrugada, levantava-se e preparava sacrifício para cada um dos seus filhos. E ele fazia isso, a palavra de Deus diz, constantemente. Antes, para se fazer um culto, um sacrifício a Deus, era muito mais complicado. Construía-se um altar, imolava-se um animal, tinha que se fazer a separação das carnes, acender esse altar, e assim então prestava-se esse culto a Deus. Hoje, nós podemos cultuar a Deus com o livre acesso que foi dado através do sangue de Cristo. Nós podemos orar a Deus em qualquer lugar, dentro do ônibus, no trabalho, andando. Nós podemos louvar a Deus hoje com os aparelhos eletrônicos, colocamos o fone no ouvido e podemos ouvir louvores e louvá-lo, até mesmo sem expressar som, mas meditando na letra e concordando com aquilo que está sendo ouvido. Nós podemos falar com Deus e podemos permitir Deus falar conosco através da leitura da palavra de Deus e da oração. Nós podemos estar prestando culto a Deus com a nossa vida, com o nosso serviço, com o nosso testemunho e com o desejo, então, de adorá-lo constantemente. A pergunta que devemos fazer é: temos mantido essa firmeza e essa constância? Temos buscado realmente adorar somente a Deus? Ou, infelizmente, temos criado ídolos nos nossos corações que nos fazem então olhar para outros deuses, que fazem com que nos prostremos diante de outras coisas, às vezes do dinheiro, às vezes do entretenimento, às vezes do descanso, às vezes é o nosso esposo, às vezes é a nossa esposa, às vezes são os nossos filhos. Existe aí ídolos e mais ídolos, todo dia sendo expostos aos nossos olhos, e todo dia eles nos chamam para nos curvarmos diante dele e adorarmos a eles. A pergunta é: você tem se mantido firme e constante, adorando somente a Deus, tendo a determinação de Misael, Ananias e Azarias em dizer: saibam, ó rei, saibam, ó deuses, que nós não iremos adorá-los, iremos adorar somente ao nosso Deus, e se Ele quiser nos livrar do que quer que seja, Ele nos livrará. Se não nos quiser, mesmo assim continuaremos adorando ao nosso Deus. Então, que nessa semana, nesse comecinho de semana, finzinho de mês, você possa então meditar e também fazer esse firme propósito e dizer: Senhor, tira do meu coração qualquer ídolo que eu tenho alimentado e me dá sempre essa perseverança, essa constância de me prostrar somente diante do Senhor, porque só o Senhor é o meu Deus. Só o Senhor irei prestar culto. Que Deus abençoe você nesta manhã e que nesse dia você possa cultuar a Deus na forma particular, oferecendo nessa manhã, como diz Romanos capítulo 12, o seu corpo, sua alma, como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Que você não se conforme com esse século, mas antes transforme a sua mente
para que você possa ser abençoado por Deus e assim desfrutar daquilo que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, sabemos, Pai amado, como somos tentados a colocarmos ídolos em nossos olhos, colocarmos ídolos no trono que é só Teu, Pai. Como temos facilidade de tirarmos o Senhor do centro da nossa vida e colocarmos qualquer outra coisa. Coisas banais e passageiras às vezes tomam o Teu lugar em nossa vida. E muitas vezes não nos percebemos disso. Mas, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a derrubarmos, tirarmos e não nos prostrarmos diante de qualquer coisa que esteja em nossa frente. Tira, Senhor Deus, do nosso coração desejos de querermos algo que não vem de Ti. Tira do nosso coração, Senhor Deus, a facilidade que temos de nos colocarmos prostrados diante de coisas fúteis e nos dá, Senhor Deus, a mesma firmeza e constância de Daniel, de Azarias, de Misael e também, Pai amado, de Ananias. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos firmes e nos prostrarmos somente diante de Ti. Que a nossa vida seja um culto somente a Ti, Pai. Que não temamos as dificuldades, as imposições do mundo, mas que permaneçamos com o Senhor no centro da nossa vida. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Aleluia e amém. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor. Muito bem, meus amados, que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do nosso amado Deus seja derramada abundantemente nas suas vidas. Quero dar aqui o bom dia, então, especial a Nath Magalhães, a irmã Adriana, lá em Molungu, que Deus abençoe. Também a irmã Ioniele e o irmão Everton, que Deus abençoe nessa manhã, o dia de vocês e de todos aqueles que irão nos ouvir durante o dia. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos e até amanhã, se Deus permitir, às 6 horas da manhã. Um forte abraço no coração e um bom dia.